O conceito revolucionário do treinamento de alta intensidade vem sendo reconhecido como o método supremo para o incremento de força e tamanho muscular. Devido a extensas pesquisas, o mistério para encontrar o planejamento de treino ideal foi eliminado. Um entendimento apropriado do treinamento de alta intensidade irá lhe prover o conhecimento necessários para garantir ótimos resultados a partir de sua referência. Não há nenhum mistério nos requisitos da produtividade do exercício. Ao formular um programa de treino de alta intensidade, a primeira coisa a se fazer é organizar os exercícios em uma sequência apropriada. É um fato fisiológico que, ao fazer um exercício, os maiores músculos do corpo irão demandar mais energia que os menores. Tire vantagem disso para trabalhar os músculos maiores no começo do treino, quando mais energia está realmente disponível. A partir disso, você pode prosseguir o trabalho para outros músculos importantes do corpo, em ordem decrescente, dos maiores aos menores. Os músculos das pernas constituem a maior parte da massa muscular do corpo, sendo os quadríceps e isquiotibiais os músculos predominantes. Abaixo do joelho, temos o músculo gastrocnêmio, mais conhecidos como a panturrilha. A próxima grande porção de massa da parte superior do corpo são os diversos músculos das costas. Isso inclui os trapézios da parte superior das costas e do pescoço, e o latíssimo do dorso, que é o responsável pela aparência popular do físico em V. Em próximo, na ordem decrescente em tamanho, são os músculos do peitoral. Na realidade, existem duas massas musculares associadas a esse grupo muscular: o peitoral maior e o peitoral menor. O próximo grupo muscular com relação a tamanho geral são os músculos do ombro. Os três principais músculos ou cabeças dos deltoides, que permitem liberdade de movimento em todas as direções. São o deltoide anterior, o deltoide lateral e o deltoide posterior. Isso corresponde à porção da frente, lado e porção da parte de trás do ombro. Os tríceps e bíceps são os músculos predominantes na parte superior do braço. Os tríceps são compostos por 3 cabeças, fazendo 2/3 da massa total do braço. Os bíceps são compostos por apenas 2 cabeças, mas chamam mais atenção do que outras partes do corpo, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Igualmente, a atenção para a ordem do seu treino deve ser dada aos músculos abdominais, que devem ser trabalhados por último para proporcionar um efeito de relaxamento no final dos seus treinos. É absolutamente essencial aquecer adequadamente antes de se envolver em qualquer exercício físico intenso. Isso atua como uma proteção contra possíveis lesões. São recomendados diversos movimentos de alongamento, incluindo rotações de pescoço, tocar os joelhos, alongamento de pernas sentado e agachamentos. Não gaste mais do que 10 minutos envolvido em atividades de aquecimento e em seguida passe imediatamente para o treino para não perder os benefícios do aquecimento. Ações específicas de aquecimento adicional ocorrerão no grupo muscular específico durante as primeiras repetições de um exercício. Ao se engajar em vários movimentos de alongamento, você não deve forçar-se na posição de alongamento, pois isso causará um impulso nervoso, que fará seus músculos contraírem. Em vez disso, você deve se alongar suavemente em uma posição confortável e mantê-la por alguns segundos até que seus músculos relaxem. Então, se estique suavemente um pouco mais, até sentir-se suficientemente solto e preparado. Agora vamos voltar para o treino em si. Para garantir que todo o músculo seja trabalhado, é importante que você realize todos os exercícios com a amplitude completa de movimento. Você deve mover-se de uma posição totalmente estendida para uma posição totalmente contraída. Assim que atingir a posição totalmente contraída, segure brevemente antes de baixar o peso, lentamente de volta para a posição inicial. Se a pausa momentânea for impossível quando o músculo estiver na posição totalmente contraída, a carga está muito alta. Você deve ser capaz de segurar o peso na posição totalmente contraída, enquanto continua a movê-lo para a segunda parte do movimento, a fase negativa da repetição. Lembre-se de baixar o peso lentamente até o ponto em que o músculo esteja totalmente estendido. Tente buscar a maior ativação de fibras musculares possíveis.
A chave é obter uma contração total e uma extensão total do músculo que está sendo trabalhado. Não há nada de mágico ou misterioso nisso. Para que os exercícios de resistência sejam produtivos no desenvolvimento muscular, o envolvimento muscular deve estar no máximo. Ao realizar uma repetição muito rapidamente, o impulso reduzirá o envolvimento muscular. Tente executar todos os exercícios de maneira controlada e precisa. A fase positiva da repetição, ou seja, o levantamento do peso para a fase de contração muscular, deve durar de 2 a 3 segundos, na posição de contração completa. Segure o peso momentaneamente e depois abaixe-o lentamente. A fase negativa, ou a fase de abaixar o peso, deve levar cerca de 4 segundos para ser concluída. Repetições realizadas dessa maneira aplicarão resistência a uma amplitude completa de movimento, garantindo um desenvolvimento equilibrado ao longo de todo o comprimento do músculo. Você deve evitar repetições rápidas e bruscas. A sobrecarga progressiva é a pedra angular de um programa eficaz de treinamento com pesos. Adicione mais peso, faça mais repetições. Assim você continua a melhorar. Se persistir manuseando a mesma quantidade de peso para o mesmo número de repetições, nunca progredirá. Seus músculos não terão motivo para crescerem maiores e mais fortes. Recomenda-se o seguinte método de progressão da sobrecarga nos músculos. Primeiro, escolha um peso para cada exercício que permita realizar apenas 8 repetições, com uma execução perfeita. Conforme você continua a treinar até a falha, sua força e tamanho indubitavelmente aumentarão. Quando progredir ao ponto de poder realizar 12 repetições, adicione cerca de 10% a mais de peso à barra ou à bateria de pesos. Seu objetivo, novamente, é um aumento progressivo da intensidade e da carga de trabalho sobre o músculo. Atletas intermédios e avançados, com pelo menos 1 a 2 anos de treinamento intenso regular, se beneficiarão enormemente da aplicação correta de várias outras técnicas, incluindo repetições forçadas e pré-exaustão. Repetições forçadas são repetições realizadas imediatamente após sua repetição máxima. Tenha um parceiro ajudando na realização de mais 2 repetições, o que seria impossível de outra forma. Isso elevará o nível de intensidade e resultarão em um incremento adicional. Após esgotar sua capacidade de controlar o movimento na negativa, você atinge um estado de falha muscular total. Realize o desempenho de repetições negativas adicionais com a assistência de um parceiro na elevação do peso. Com qualquer fonte razoável de força disponível, abaixe lentamente o peso de volta à posição inicial. O fator mais importante que influencia o aumento do tamanho e força muscular é a sua capacidade de utilizar 100% de sua capacidade atual. Treinar até a falha deve ser seguido por todos que desejam induzir o crescimento muscular máximo. Ao realizar um exercício, até o ponto em que você não consegue mais levantar o peso em uma forma perfeitamente rigorosa, desde a extensão completa até a contração total, garante-se que o ponto de quebra seja atingido. O nível de esforço nessa série é onde a estimulação do crescimento se inicia. Teoricamente não há problema. No entanto, em um nível mais prático, isso se torna impossível quando um exercício envolve 2 ou mais músculos, sendo um deles menor que o outro. Muitos exercícios convencionais com pesos envolvem o uso de vários grupos musculares. Esses movimentos compostos, como são chamados, são vistos como envolvendo músculos primários mais fortes e músculos secundários mais fracos. Em um supino, por exemplo, não são os músculos peitorais que impedem você de levantar mais peso ou fazer mais repetições. São os tríceps menores e mais fracos. Situações como essas consistentemente impedem que os músculos primários sejam trabalhados ao máximo e recebam uma estimulação completa de crescimento. No caso da combinação do voador plai supino, a premissa consiste em primeiro isolar e cansar os músculos primários, depois usar os músculos secundários em um movimento composto. Em um sistema praticado dessa maneira, exercícios de isolamento primário levados à falha permitirão que músculos menores e mais fracos tenham uma vantagem temporária de força sobre os músculos primários fatigados na fase composta subsequente, como o Ray demonstra. Prossiga imediatamente, sem tempo de descanso, de um exercício de isolamento para um exercício composto. Levar mais tempo do que isso comprometerá seriamente a eficácia desse método.
Um atraso de apenas 3 a 5 segundos permitirá que o músculo fatigado recupere até 50% de sua força inicial. Tenha em mente as seguintes dicas. O número de repetições não deve ser muito alto. Mais de 10 repetições em cada uma das 2 séries consecutivas poderia, concebivelmente, levar a uma falha cardiorrespiratória prematura, em vez de uma falha muscular. Nunca realize mais de 2 séries consecutivas de supersets com pré-exaustão. Iniciantes geralmente não precisarão de técnicas de pré-exaustão. Intermediários e fisiculturistas avançados podem adicionar intensidade com repetições negativas em um ou ambos os exercícios na série de pré-exaustão. Não fique preso ao uso exclusivo de pré-exaustão ou qualquer outro método. Usar a pré-exaustão uma vez por semana para cada parte do corpo é suficiente. À medida que seu corpo se adapta a níveis crescentes de intensidade e estresse no treinamento, serão necessários níveis mais elevados de intensidade para estimular ainda mais o crescimento muscular. A tendência será o desejo de fazer mais, no entanto, isso não é desejável nem possível. Você pode treinar com intensidade ou pode treinar por mais tempo. Simplesmente não pode fazer ambos. Tentativas prolongadas de treinamento de alta intensidade fazem pouco para estimular um crescimento adicional. Em vez disso, o resultado é uma redução das capacidades recuperativas do corpo. Todo trabalho realizado além do ponto de estimulação máxima será contraproducente. Uma rotina intensa o suficiente para estimular o crescimento também deve ser curta o suficiente para permitir que o crescimento ocorra. Se os treinos e exercícios continuarem a ser adicionados além do cronograma recomendado, sua intensidade diminuirá e, consequentemente, seus resultados também. É a intensidade do seu treino, e não sua duração, que determina sua taxa de crescimento muscular. Portanto, seu objetivo imediato deve ser reduzir o tempo gasto no treinamento e maximizar o esforço utilizado durante o treinamento. A aplicação direta desses princípios do treinamento de alta intensidade garantirão um progresso otimizado. Bem, é verdade que cada um de nós é único em personalidade, mas também é verdade que somos fisiologicamente semelhantes, tornando nossos requisitos de treinamento praticamente idênticos. Sim, há aqueles que ganharão mais rapidamente do que outros devido a diferenças nos níveis existentes de condicionamento, idade e uma adaptabilidade inata ao exercício. Um ponto importante a lembrar aqui é que você crescerá progressivamente com músculos maiores e mais fortes, apenas quando treinar com níveis crescentes de intensidade. Isso é universal e se aplica a todos os seres humanos. O treinamento intenso tem como propósito comportamentos voltados para o objetivo de aumentar o tamanho e a força muscular. Para treinar o mais intensamente possível, você deve manter uma imagem clara do seu propósito. Uma vez que seu objetivo está nitidamente definido, porém de forma realista, tudo o que resta é executar seu plano. No entanto, não se preocupe com seu potencial individual. Potencial é apenas a expressão de uma possibilidade, algo que pode ser obtido com precisão somente em retrospecto. Em outras palavras, você nunca saberá o quão bom poderia ter se tornado, a menos que tente. Então, vamos lá. Aqui está uma rotina básica de 3 dias, destinada a ser realizada dia sim, dia não, com 2 dias de descanso nos fins de semana. É um treino para o corpo inteiro que pode ser utilizado por atletas, fisiculturistas e qualquer pessoa interessada em aumentar a força e condicionamento em geral. Como é uma divisão básica para trabalhar todos os principais grupos musculares, pode ser usado até por praticantes avançados e mesmo assim manter resultados positivos.
E aqui está uma divisão de 4 dias que pode ser usada por fisiculturistas que se acostumaram com os estresses do treinamento regular. O esquema é trabalhar metade do corpo às segundas e quintas-feiras e a outra metade às terças e sextas-feiras, com descanso nas quartas, sábados e domingos. Começaremos olhando para as segundas e quintas-feiras e depois continuaremos olhando para as terças e sextas-feiras. A cadeira extensora é o único exercício que isola efetivamente os quadríceps. Após a extensora, siga imediatamente para realizar agachamentos. Isso deve ser feito em estilo de superset imediatamente após atingir a falha positiva na extensora. Realize apenas 2 séries, já que o agachamento envolve o uso de mais carga. É necessário exercer devida cautela. Escolha um peso que permita cerca de 10 repetições e pare no ponto de falha positiva. Para complementar o trabalho nas pernas, não se esqueça de trabalhar os músculos antagonistas na parte de trás das coxas, geralmente chamados de músculos isquiotibiais. Realize a mesa flexora por apenas 1 série até a falha positiva. Para garantir um desenvolvimento equilibrado em toda a perna, faça 2 a 3 séries de panturrilha em pé. Este é um exercício em que a extensão total e a contração completa são absolutamente essenciais para trabalhar adequadamente as panturrilhas. O próximo grupo muscular trabalhado na divisão vai ser o peitoral. Voador com halteres servem como uma ferramenta para pré-exaustar os músculos. Leve este exercício até a falha positiva e, imediatamente, realize supino inclinado com uma barra, ou halteres. Faça 2 séries disso e nada mais. A fase de pré-exaustão permitiu que os músculos peitorais continuem a contrair mais próximo de 100% de sua capacidade momentânea. Não permita mais do que 3 segundos entre os exercícios. O último músculo a ser trabalhado na programação de segunda e quinta-feira será o tríceps. Tríceps testa, quando realizada estritamente. Serve como um excelente exercício de isolamento. Tome cuidado para garantir que os cotovelos apontem diretamente para cima. Siga imediatamente com um movimento composto. Paralelas servirão para completar esta fase. 2 séries são tudo o que é necessário. Isto foi a primeira metade da nossa rotina. Agora vamos passar para a segunda metade, que deve ser realizada às terças e sextas-feiras. A puxada alta é um exercício muito bom para isolar os latíssimos. Execute todos os movimentos de forma deliberada e certifique-se de que a barra fique à frente do peito. Ao atingir a falha positiva, prossiga imediatamente e realize remada curvada. A remada servirá como nosso movimento composto. Todos os movimentos devem ser estritos e deliberados, cuidando para que a barra venha em direção ao seu quadril. Execute as séries até a falha total e tente completar 2 ciclos completos. O próximo grupo a ser exercitado é o trapézio da parte superior das costas. Faça uma série de encolhimentos até a falha positiva e proceda imediatamente para a remada alta para a fase composta. O trapézio receberá um treino completo através de técnicas de pré-exaustão. Complete 2 séries e não faça mais nada. A seguir passaremos a trabalhar os ombros. Elevações laterais efetivamente servem como um movimento isolado. A partir daqui, procederemos ao desenvolvimento militar atrás do pescoço, realizando 2 séries em estilo de alta intensidade. Para finalizar o grupo dos deltoides, sugere-se a realização de 2 séries de elevações laterais inclinadas, indo até a falha positiva. O único grupo muscular que resta a ser trabalhado são os bíceps. Como com os músculos anteriores, primeiro os pré-exaustiremos realizando um conjunto de rosca com barra, indo até a falha positiva. E imediatamente depois, realizaremos uma série de barra fixa supinada. Devido aos músculos adicionais envolvidos,
Algumas repetições extras podem ser realizadas. Faça isso até a falha total e complete 2 ciclos. Estas rotinas são destinadas a servir como diretrizes e não têm a intenção de restringir o seu treinamento. Certos exercícios podem ser facilmente substituídos, então sinta-se à vontade para ser criativo. O importante a lembrar é aderir aos princípios básicos subjacentes do treinamento de alta intensidade. Kate Ray e eu demonstramos vários exercícios com muitos equipamentos. Isso não sugere, no entanto, que vários outros tipos de equipamentos não possam ser usados tão eficazmente. Você pode até descobrir que certos tipos de equipamento se adequam ao seu temperamento individual. Diferentes combinações de equipamentos podem ser usadas com graus variados de sucesso, dependendo do seu objetivo e do efeito desejado. Independentemente do que você escolher, pesos livres ou máquinas, nenhuma peça de equipamento é capaz de fazer mágica. Para se ter ótimos resultados, o fator mais importante é a intensidade do seu esforço. Os resultados que você alcançar são totalmente dependentes da energia que você empregar. Então, dê o seu melhor e realize suas ambições. Aqui é o seu anfitrião, Mike Mentzer, desejando a você muito sucesso com o treinamento de alta intensidade.